pelas suas colocações. Vamos iniciar agora a parte de debate, de perguntas. O Mário, se tiver alguma pergunta aí, estamos com um problema na transmissão do Mário. Mário, está me ouvindo? Você quer fazer alguma pergunta ao Luiz ou ao André? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá bem. Eu queria fazer uma pergunta a André. André, você falou... minha internet não está muito boa, mas eu fui pegando o que deu. Você falou sobre uma proposta de educação ligada ao espírito. Eu não sou da área da educação, perdoe minha ignorância, não conheço muito, mas como o educador deve se posicionar na sua prática diante de métodos pedagógicos de base materialista? O que é que ele deve fazer? Deve aproveitá-los, aplicá-los, ajustá-los, combatê-los? O que é que você acha? Qual a sua opinião? O paradigma centrado no espírito, que o espiritismo defende, ele não exclui a matéria. O que ele diz é que não se pode universalizá-lo. Não vamos excluir a vida corporal, ela existe, mas não vamos restringir a percepção à vida corporal, exclusivamente. Da mesma maneira, existem as práticas que a gente trabalha, didáticas, que são necessárias para certo nível de maturação. Mas elas são insuficientes para o projeto espírita. Como é que eu vou trabalhar a noção de superconsciente com modelos discursivos? Funciona. Como é que eu vou trabalhar a evolução dos sentimentos com modelos competitivos, práticas competitivas? Vamos fazer uma gincana aí para quem ama mais. Não funciona. Por isso que a gente fez aqui na Bahia um exercício no ano passado sobre o que é mesmo de prática espírita, nascida da teoria espírita, que o mundo não tem. Até porque a gente precisa ir além do que nós fazemos, que é copiar do mundo uma série de coisas para o movimento espírita. Agora é criar no movimento uma série de coisas para levar para o mundo, já que o paradigma, a matriz de pensamento nossa tem outra riqueza que o mundo materialista não tem. É isso que a gente precisa fazer. Ora, isso é uma construção recente da evolução, né? O espiritismo é algo recente na história da humanidade, na história do cosmos, mas é um detalhe, né? E essa consciência de ser espírito ainda vai ter que ser muito trabalhada para um dia a gente ter um educandário dessa natureza. Mas a gente já vê nuances assim. Por exemplo, aqui na Bahia, existe uma estrutura que trabalha com autoconhecimento na infância. E o autoconhecimento deles inclui o espírito. É um passo significativo do ponto de vista de criação formal, é um colégio formal que já trabalha assim. Esse eu acho que é um dos nossos desafios. O desafio espírita de criar estruturas espíritas ou baseadas nas premissas espíritas para todas as áreas, saúde, educação, direito, ecologia, arte, premissas espíritas aplicadas a esse processo. A gente ainda está na fase de estudar o espiritismo enquanto informação, fazer algumas práticas ligadas à relação das pessoas e à interexistencialidade, mas ainda não tomamos de todo o pensamento espírita para dizer que ele molda uma civilização do espírito. Muito trabalho pela frente. Luiz Fernando, eu acompanhando seus comentários, você falou sobre a família, focou bastante em algumas experiências e o modelo de evangelização. O próprio André Luiz Peixinho falou aí sobre
alguns paradigmas, o que podemos colocar de novo, oferecer de novo, que é baseado no Espiritismo, que não é aplicado atualmente. No livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz narra que há um fenômeno de educação a partir dos familiares pelas ondas mentais. Então, se as crianças pudessem assimilar as ondas mentais dos pais, e como uma pessoa que estivesse sonolenta recebesse essas informações. E, na atualidade, nós estamos vivenciando assim a entrega dos nossos filhos a processos pedagógicos até materialistas e muitas vezes assumindo os pais o papel de observadores, porque nessa informação do André Luiz, o verdadeiro André Luiz, não é o André Luiz Peixinho, o André Luiz Espírito diz que os pais têm um papel fundamental, porque a família é o mais poderoso indutor mental às crianças. Então, como dentro do conhecimento espírita que nós temos hoje, atualmente, podemos aplicar a educação para uma melhora moral da humanidade a partir da célula da sociedade, que é a família. Já que os pais, na modernidade, na atualidade, tendem a transferir essa responsabilidade para os educadores da evangelização infanto-juvenil, das escolas, dos sistemas de ensino. O que podemos fazer para aconselhar esses pais? Você falou uma coisa que é um problema grave, que é a privatização da educação, né? A transferência de responsabilidade, na qual os pais, educadores e responsáveis, de fato, colocam em mãos alheias, muitas vezes em mãos até estranhas, o papel de conduzir o processo educacional dos seus filhos. Embora nós possamos contar com essa colaboração, é necessário que não se perca de vista o eixo do processo educacional. Se a gente pensar, por exemplo, na dificuldade de convivência em função da escassez do tempo, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, o que se pode fazer para diminuir o impacto negativo dessa dificuldade de convivência é fazer com que o tempo de convivência que é possível estabelecer seja aquele que acontece com o máximo de intensidade. Essas intensidades da alma que nos atravessam precisam estar presentes no pouco tempo que se tem de convivência, frequentemente no final de semana. Então, o momento em que a gente está com o outro, em que a gente se coloca, se inclina na direção do outro, tem que ser o momento mais intenso possível, mais significativo possível. E isso pode diminuir os prejuízos causados por um tempo maior de convivência que não existe em função da vida moderna. Você colocou um aspecto psíquico que é explicitado por André Luiz na obra Mecanismo da Mediunidade. E o André Luiz, que nós estamos aqui dialogando com ele, aliás, eu queria até fazer uma observação, você falou o André Luiz verdadeiro, Edson, mas esse que está conosco é verdadeiro também. A diferença é que o de lá ficou conhecido primeiro e esse está sendo conhecido depois. O de lá está desencarnado, pelo que a gente sabe, e o de cá está encarnado, mas os dois são verdadeiros. É muito interessante, falando sobre isso, aquilo que eu aprendi com o próprio André Luiz. Essas barreiras que delimitam de maneira muito rígida as duas esferas da realidade, que Hermínio Miranda chama em diversidade dos carismas, né? Realidade 1 e realidade 2, quando ele vai falar na experiência da médium Regina. Então, essas barreiras que delimitam de maneira tão rígida, elas são artificiais. Não é isso, André Luiz Peixinho? Quando você fala a respeito da experiência de tribos indígenas brasileiras, onde a materialização dos espíritos para aconselhar a comunidade e para oferecer terapias é algo absolutamente natural, inclusive para as crianças. Então, é necessário que a gente não produza essas barreiras rígidas e artificiais
porque essas barreiras são muito porosas. É o que diz o próprio André Luiz em Evolução em Dois Mundos. A intuição é a primeira forma de mediunidade, a primeira expressão mediúnica que apareceu no processo evolutivo, que é a mais simples. Basta a gente considerar o fato de que o espírito produz pensamento, que o espírito irradia pensamento. E através da produção e da irradiação do pensamento, ele consegue entrar em sintonia, em sincronia com o mundo espiritual e captar intuitivamente as correntes de pensamento, né, em níveis variados, que nosso querido Pietro Baldo chama as noures, né, as correntes de pensamento em diferentes estágios. Então, a intuição é o nível mais simples de mediunidade. Os pais e educadores precisam aprimorar a intuição. A gente conhece no senso comum a ideia da intuição materna, né? Intuição de mãe não falha. Falha sim, viu? Pode falhar, porque ninguém é perfeito. Mas a capacidade intuitiva que pais e educadores têm é um instrumento poderosíssimo para entrar em relação direta com os educadores do mundo espiritual e conseguir captar informações e sugestões para conduzir o destino da sua criança. Então, de fato, os fenômenos psíquicos no mundo de regeneração se tornarão cada vez mais naturais e serão alavancas de progresso e instrumento de trabalho no âmbito da família. Quero aqui lembrar André Luiz, Peixinho não, André Luiz de Lá, o desencarnado em Missionários da Luz. Quantas vezes a gente se aborrece na hora da alimentação? Frase de André Luiz Espírito: a mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Vou repetir para não dizer que improvisei. A mesa familiar é um receptáculo de influenciações de natureza invisível. A gente se reúne e um assunto que é muito sensível para a família, muito doloroso, é ventilado pela intuição nefasta dos espíritos que desejam perturbar. No café da manhã, alguém que está mais desavisado, que não fez suas orações, sua meditação, nem ao dormir, nem pela manhã, capta aquela intuição e coloca em cena aquele tema que perturba a família. E todo mundo já se aborrece no início da manhã. Então, essas experiências psíquicas, elas precisam ser cada vez mais exploradas para que a gente possa ter uma educação multidimensional, uma educação com esse diálogo interexistencial a que se referiu André Luiz. E na minha fala, eu coloquei que isso sempre foi muito comum, na minha experiência, com 3 médiuns ostensivas em casa. A minha mãe, a minha avó e a minha irmã. E dessas 3, 2 médiuns sempre apresentaram a psicofonia, através da qual tínhamos acesso aos nossos educadores desencarnados, que são a minha mãe e a minha avó. Então, precisamos utilizar esse recurso para que haja uma impregnação energética entre pais e filhos, e essa impregnação energética seja positiva. Vou citar novamente o meu professor André Luiz Peixinho. A educação é um fenômeno termodinâmico. Não é isso, André Luiz Peixinho? Você tem um copo que está quente, aquecido. Você coloca a mão no copo e aquela energia térmica, em parte, é transferida do copo para a sua mão, e a sua mão se aquece. Então, o educador aquecido na sua alma, ele transfere energia que aquece a alma do educando. A educação é um fenômeno termodinâmico. E essas impregnações energéticas fazem muito a diferença quando estão articuladas com a fala, com o diálogo que se estabelece no convívio familiar. Quando estão articuladas com a fala, com o diálogo que se estabelece no convívio. Mário, você quer fazer uma pergunta? Quando estão articuladas com a fala, com o diálogo que se estabelece no convívio. Mário, você quer fazer uma pergunta? Minha internet está muito ruim aqui. Tá? Vocês estão ouvindo? Tá ok. Tá? Mais uma vez eu me coloco, naturalmente, como uma pessoa que não tem muita vivência, nem tem muita não tem experiência, nem tem muito conhecimento sobre o assunto. Mas eu vejo que algumas ideias de base marxista têm profunda influência no meio pedagógico. Né? Como procede ou como deve proceder o educador diante dessas ideias? O educador espírita, que tem ideias espíritas,
Porque muitas vezes eles acham que essas ideias têm muito em comum com o sentimento de justiça e igualdade que o espiritismo, o cristianismo também traz. Isso é verdade, isso não é a verdade, enfim. O que é que vocês acham aí? Nos esclareçam. André, Bom, esse foi o dilema dos anos 70, quando eu era jovem, né? Faz 50 anos, né? Nós vivíamos numa faculdade que tinha externamente um controle militar, né? E internamente a turma era discurso marxista, claramente marxista, né? Ora, o marxismo é uma visão de um momento histórico muito interessante, evolutivo, mas centrado na matéria, né? O marxismo histórico e dialético. O nosso drama era esse, porque eles diziam que nós éramos religiosos e os religiosos estavam acomodando o povo com promessas inverossímeis. O além, o mundo espiritual, o céu, coisas do gênero. Então, você tinha essa situação. Né? E nós chegamos a cunhar uma expressão à época que dizia o seguinte: eu tenho a impressão que nós, jovens espíritas que frequentamos o movimento espírita nitidamente, de dia somos materialistas, de noite somos espíritas. O comportamento, a atitude, a medicina que nós praticávamos. E aí, conclusão, a gente chegou à conclusão que, de certa forma, nós éramos esquizofrênicos. Né? Era essa a dramática situação interna. Foi aí que nós resolvemos fazer um estudo mais aprofundado do pensamento espírita para ver como é que ele superava essa situação. Uma religiosidade centrada num culto que negava o mundo, a gente pensava muito no espírito, mas negava a matéria, e uma materialidade que negava o espírito. Nós vimos um texto de Marx em que ele dizia que as mesas girantes era o novo fetiche da classe média, da burguesia da época. Ele estudou as mesas girantes, pelo menos soube que elas existiam. Ele escreveu isso, Marx. Né? Então, como é que podia fazer algo diferente? Aí foi que nós começamos a estudar o eixo evolutivo, né? Que existe em maior ou menor grau na literatura espírita, mas que a gente recomenda principalmente Gustavo Gelei e Manuel Porteiro, como clássicos do fisiodínamo psiquismo evolutivo. Né? E aí a gente começa a ver que a história, inclusive, pode ser vista a partir do espírito, da saga do espírito na sua marcha evolutiva. Marx viu isso, mas viu colocando a matéria como centro. Ele contradizia o seu mestre, que era Hegel, que colocava o espírito universalista como centro. E nós fizemos isso. Em 1982, fizemos uma confraternização de jovens e usamos o Mariotti, Humberto Mariotti, é um livro muito interessante. E colocamos lá Marx e Kardec. É bom lembrar que era 82, ainda era governo Figueiredo. Isso deu pano para manga. Vocês estão estudando marxismo? Não, nós estamos estudando o espiritismo. E o espiritismo toca com tudo isso. E aí nós trouxemos, mais adiante, o socialismo espiritismo de Leon Denis. E aqui na Bahia tinha um autor de um livro que pouca gente conhece, acho que só tem alguns exemplares raríssimos, Elzio Ferreira de Souza, que escreveu, foi contemporâneo nosso, muito tempo, amigo do meu pai, escreveu um livro chamado Socialismo Cristão, de base evolucionista. E aí nós nos apropriamos das ideias de que o mundo evolui em ciclos por polaridades, né? Não necessariamente polarizações fundamentalistas, mas por polaridades. O que era que o comunismo da época pretendia? Estabelecer a justiça social. A que preço? Ao preço da liberdade. O que era que o liberalismo queria fazer? Estabelecer a liberdade. A que preço? Ao preço da justiça social. Os dois se confrontando, um acusava o outro. Mas, à medida que um acusava o outro, permitia que o outro se defendesse melhorando as suas condições. O individualismo liberal terminou criando a previdência social, o seguro-desemprego, coisas parecidas, para se proteger da acusação de injusto socialmente. Claro que é uma proteção não absoluta. Não. O outro teve que abrir mão da sua condição de dominador, né, absoluto, e aos poucos foi encaixando-se nas buscas da liberdade.
O que é que acontece? Quem vence de imediato é o modelo individualista. Por quê? Porque nós somos egocêntricos. Não existiu nenhuma sociedade socialista propriamente dita. O que existiu foram sociedades ditatoriais capitalistas de Estado e não de indivíduo. Mas todas estavam centradas na matéria, esse era o problema. Leon Denis chegou a escrever um texto mencionando em 1920, por aí, se eu não me engano, porque o socialismo, a Revolução Russa daria errado. Em 1920, ele já previu. Por quê? Porque as almas que estão encarnadas não têm nível espiritual para fazer a pretensão que os seus pensadores originais colocaram. Você está lidando com pessoas, espíritos que estão no nível predador, competitivo, e vão arranjar uma maneira de construir essa competição. A força bruta vai dominar, isso e aquilo. Então, a gente construiu todo um trabalho nessa década com Juventude Espírita para mostrar que o espiritismo não era nem isto, nem aquilo. Era o intérprete da história, capaz de incluir isto e aquilo, mas numa nova síntese centrada no espírito. Não se nega o mundo material, não se nega a necessidade de justiça social, mas não vai se usar metodologias arcaicas primitivas nascidas do materialismo. Não vai se valorizar relevantemente o individualismo. O individualismo só é bom enquanto você não tem nem consciência do que é. Mas na hora que você chegou a essa fase, o entrave agora é exatamente a possibilidade de realizar esse tipo de situação. Sair dessa situação, melhor dizendo. Então, veja você como é essa dinâmica evolutiva. Hoje a gente não tem receio porque tem condições, inclusive não espíritas, de trabalhar essa noção de superação do modelo materialista, completamente do individualismo liberal, do socialismo que não foi socialismo, que foi a opressão capitalista de Estado, com uma novidade. É por isso que a gente diz que os espíritas podemos propor um outro modelo, nem isto, nem aquilo. E aí eu me lembro de Rui Barbosa, na conferência de Haia, só para fazer uma analogia, quando perguntaram a ele se ele queria retificar alguma coisa do documento final ou ratificaria o documento, faltando 3 dias para encerrar a conferência de Haia. Ele disse nem retificar, nem ratificar, substituir, e apresentou um novo documento que foi aprovado. É isso que os espíritas precisamos fazer, nem isto, nem aquilo. O modelo, todo ele, está centrado na matéria. Qualquer que seja a situação política, econômica, interpretativa da história, ela é materialista. Nós precisamos ir além, dizer qual é a nossa proposta. Por isso é que nós temos insistido que a gente deveria se concentrar em construir a proposta espírita para a renovação social. Qual é a nossa mesmo? Mas não só construir mentalmente, construir na ação. Há uns anos atrás, quando existia um ministro acho que era ministro da Fazenda na época, Henrique Meirelles, e fez um estudo, e o estudo mostrava que existiam 11 milhões de desempregados no Brasil. Eu fui fazer uma análise crítica dos que tinham empregos, carteira assinada e sem renda, e eram 110 milhões. Conclusão que eu cheguei, 10% da população estava na prática sem emprego e sem renda. Aí eu fui para uma reunião espírita e disse, vamos resolver esse problema sem o Meirelles. Os espíritas podemos resolver o seu problema. E tinha uma plateia, 88 pessoas, nunca me esqueci disso. 88 pessoas. Quantos estão desempregados aqui? Desempregados mesmo, perderam o emprego. 8 levantaram a mão. Digo, 80 estão empregados. Pronto. Aqui mesmo nós resolvemos esse problema. Nós juntamos os 80, cada um entrega 10% da sua renda a uma comunidade espírita que vai cuidar dos desempregados. Os desempregados vão trabalhar e vão ter uma renda mínima digna para a sobrevivência com base nos nossos 10%, a nossa previdência. Agora, eles vão trabalhar, sim. Eles não vão receber seguro-desemprego, eles vão receber seguro-trabalho, porque numa economia realmente espiritual, cristã, ninguém fica sem emprego. Isso é que é parte da justiça social. Então, vamos fazer isso. 10% nosso não vai afetar
porque não afeta, ninguém morre porque perdeu 10%, mesmo que ganhe salário mínimo. 10% não mata, né? E você sabe que quando você estiver no zero, os 10% vão estar lá, a menos que a taxa de desemprego chegue a uma enormidade maior do que 50%, o que nunca acontece, né? Foi uma vibração, uma animação, pessoal. Legal. Eu perguntei quem concorda mesmo com essas ideias estranhas. 8 levantaram a mão, os 8 desempregados. Os 80 não tinham nível para chegar a fazer isso. Moral da história, dos 8 desempregados, pelo menos um eu empreguei. Digo, eu já dei minha cota nessa história. Já que não vai ter cota comunitária. O que é isso? É o desafio da consciência. Estágio evolutivo da consciência. Não é por revolta externa, esses movimentos sociais parecem passíveis de chegar aos resultados últimos, porque os meios são primitivos. Meios de coerção, meios de violência não levam a uma estrutura pacifista, amorosa. Não consegue. É uma constatação na história. Por isso que, sem mais delongas, eu tenho conclamado, vamos formar as nossas comunidades. Falei em Brasília com o pessoal, vamos criar a nossa cooperativa de recursos financeiros, de cooperativa de crédito entre nós, espíritas, e vamos botar os juros lá embaixo, ao invés de botar os juros estratosféricos, para nós mesmos. Por que nós não podemos fazer isso? É preciso pensar o modelo espírita como um modelo que age em todas as frentes, e não somente naquela parte moral e religiosa, que é o nosso estágio evolutivo de compreensão espírita. Nenhuma crítica ao passado, mas ficar só no passado não é a nossa evolução. Eu posso contribuir também com essa questão, não? Pode sim. Bom, a primeira coisa, quando me perguntam isso, e já me perguntaram em eventos, eu faço uma contra-pergunta. Por que você perguntou isso? Porque, veja, se tiver variações aí na minha internet, vocês avisem, viu? Por favor. Porque, veja, por qual razão não surge a seguinte pergunta num seminário espírita? Alguns espíritas têm uma afinidade muito grande com o pensamento liberal e capitalista. Por que será que isso acontece? Ninguém pergunta isso. As pessoas perguntam o porquê da afinidade com o pensamento socialista. Isso reflete o quê? A ideia de que o normal é o pensamento liberal e capitalista. É o natural. E o antinatural é o pensamento socialista. Quando não existe nada natural e nem antinatural, tudo é socialmente construído, Mário. Então, se você nunca pensou em perguntar por que é que as pessoas têm afinidade com o pensamento liberal e capitalista, é porque você assimilou um discurso, qualquer um de nós, não só você não, qualquer um de nós, assimilamos um discurso segundo o qual aquilo que está dado, aquilo que faz a sociedade em que nós estamos imersos funcionar, é que é o natural e o correto. E qualquer outra alternativa está errada. Então, é importante, do ponto de vista sociológico, fazer a seguinte pergunta. A quem interessa esse pensamento? Que a gente não questione o que está dado e que a gente só questione qualquer tipo de alternativa ao que está dado. Isso é uma pergunta importante para a gente fazer. Então, não existe nada natural. Tudo é socialmente construído. O que a gente assimila e que a gente não vê possibilidade de criticar é porque nós fomos educados, fomos até condicionados a não achar que é necessário criticar. Então, a síntese que André Luiz Peixinho fez é perfeita. Nem isso, nem aquilo. Se alguns valorizavam, exclusivamente, entronizavam a ideia da igualdade em detrimento da liberdade, essas pessoas apresentaram um pensamento fragmentado. Se alguns entronizaram da ideia da liberdade, prejudicando a ideia da igualdade, apresentaram um pensamento fragmentado. Qual é a síntese entre esses dois polos? A síntese é a fraternidade. Quando me perguntam qual é o modo de produção do futuro, será capitalista ou socialista? Eu digo nenhum dos dois. Será um modo de produção que é uma síntese evolutiva dessas outras tentativas e que eu prefiro dizer que o modo de produção vai se chamar fraternidade.
que terá um lema, na minha opinião, que foi intuitivamente muito bem colocado por Allan Kardec. O modo de produção fraterno terá como lema o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Existem aproximações entre o socialismo e o espiritismo? Existem. Leon Denis mostrou isso no livro dele, Socialismo e Espiritismo. Alessandro Bigueto e Dora Encontre, Neto, mostraram isso também no artigo chamado Socialismo e Espiritismo, aproximações dialéticas. Mas é o que André Luiz Peixinho diz. Embora haja uma análise da sociedade que pode ser levada em consideração, que é baseada no conflito de classes, fica somente por aí. E a sociedade é mais do que conflito de classes. Ele existe? Existe. Você tem a força patronal que quer isenção de imposto de renda e que quer diminuir os direitos do trabalhador. E você tem um trabalhador que precisa de rede de proteção social e garantias trabalhistas. São interesses que se confrontam. Dá para visualizar o que o marxismo chamou de luta de classes? Dá. O que o marxismo materialista não verifica é que os espíritos que estão ora encarnados na classe patronal, na próxima encarnação podem voltar na classe trabalhadora e vice-versa. Ou seja, é a lei de alternância das posições sociais. E não vai adiantar a gente se digladiar. A gente precisa se entender. Então, a visão... E é interessante que Marx não é o único que apresenta uma proposta de interpretação sociológica da sociedade. Existe Max Weber, outros nomes da sociologia. Não é interessante? Ninguém pergunta por que os espíritas têm afinidade com o pensamento weberiano. Ninguém pergunta. Mas pergunta com o pensamento marxista, porque a ideia do confronto de classes é muito visível. A ideia da luta pelo poder é muito visível. A ideia do conflito distributivo. A riqueza da sociedade vai ser distribuída para quem? É muito visível. Então, interessa para muitas pessoas acobertar o confronto. E ninguém evolui acobertando o confronto. A gente evolui verificando nossas necessidades, de verificar que nesta contradição, nesse choque, a gente precisa de uma síntese amorosa, que a sociedade não vai produzir um processo civilizatório através da guerra e da destruição recíproca, mas através de uma amorosidade que precisa se estabelecer nas leis de um país e no modo de funcionamento coletivo. Então, era essa reflexão que eu tinha para fazer. Tudo é socialmente construído. Existem aproximações entre espiritismo e socialismo, como entre espiritismo e liberalismo. Tem pontos de contato e pontos de divergência. A gente precisa ver quais são os pontos de contato, mas precisa ir além para verificar qual é a síntese espiritual que a doutrina propõe, que realmente vai muito além da matéria. O Emmanuel, no livro A Caminho à Luz, ele até enquadra o socialismo nos postulados cristãos, não o inverso, né? É o que muitas vezes a gente ocorre nesse aqui, de introduzir o cristianismo espiritista nos nossos conceitos. O André, você falando sobre a questão da educação no decorrer das suas ideias, eu me lembrei das propostas pedagógicas, porque vai levar tempo para a gente construir esse projeto pedagógico. Tem as limitações das pessoas, dos educadores, dos educandos, há uma divergência, uma diversidade muito grande de educandos dos seus níveis evolutivos. Mas no final do século passado, a Unesco, ela produziu um trabalho e eu achei interessante porque eu lendo Lei do Trabalho, lá no livro dos Espíritos, falando sobre educação como chave, que foi a proposta, o tema principal desse evento que estamos aqui. Incrível como Kardec preconizou lá sobre o repouso, uma observação que ele colocou lá sobre a necessidade da educação, para que o homem possa conhecer e aplicar. E, ao mesmo tempo, dentro do contexto geral, buscar a espiritualidade. E Jacques Delors, ele colocou os 4 pilares como proposta, projeto pedagógico para o século XXI, aprender a conhecer, aprender a fazer
aprender a conviver com os outros e aprender a ser. E esse aprender a ser me chamou a atenção também porque ele fala de espiritualidade. Emmanuel diz na introdução do livro Nosso Lar que nós precisamos muito de espiritualidade, de espiritismo. Nós precisamos muito das descobertas sobre o espírito, mas principalmente espiritualidade. O que é espiritualidade para a gente entender? Porque muitas pessoas confundem com religiosidade, e passar para os nossos confrades o entendimento de espiritualidade, tanto na proposta pedagógica para o século XXI, quanto a necessidade que o Emmanuel coloca lá no livro Nosso Lar. Mais uma vez, vale a pena lembrar que as palavras polissêmicas. Você perguntou o que é espiritualidade, aí veio minha resposta. É a aula que eu vou dar amanhã às 16 horas aos alunos de saúde e espiritualidade. Eu vou dar uma aula sobre isso, no curso que eu criei na Faculdade de Medicina. O problema é o seguinte, como tudo pode ser visto evolutivamente, você pode ter uma espiritualidade materialista, por incrível que possa parecer. Em que sentido? Boa parte dos meus colegas médicos estão trabalhando com espiritualidade, mas quando eu pergunto o que é espiritualidade para eles, eles citam duas vertentes. Uma é sentido de vida. Sentido de vida é algo que transcende aos objetivos empíricos tradicionais. Mas basta que eu tenha sentido de vida, que isso é a minha espiritualidade. Esse é um. Né? Isso é importante? É só lembrar da psicologia do sentido de vida de Viktor Frankl, que ele tem uma frase que para mim é lapidar. Se você tem um porquê, eu digo para que viver, você arruma o como. Né? Se você tem um objetivo na vida, você arranja um como viver. Né? Ele estava num campo de concentração, se eu não me engano, boa parte do tempo em Auschwitz, nazista, portanto, o campo de concentração. Ele sobreviveu com essa ideia de sentido de vida. Mas, para isso, você não precisa acreditar em vida após a morte. Porque eu posso dar sentido de vida a mim, um sentido social. Olha, meu sentido de vida, eu vim aqui para fazer um movimento de justiça social. Eu posso dar sentido de vida minha à ecologia do planeta, Gaia, né? Sentido de vida. Ir além do simplesmente viver sem ter uma motivação para viver. O que, aliás, é muito importante até para a prevenção de suicídio e depressão. Quem não tem uma vida com sentido vai tender a ficar na inação. Vai cantar muito, concordante com seu estado de humor, a música Ouro de Touro de Raul Seixas, o maluco beleza. Eu devia estar contente, porque tem aquelas coisas todas, mas estou aqui sentado numa poltrona, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não tem sentido. Então, o primeiro sentido de espiritualidade, a primeira significação é essa. Aí vem a segunda, é sentido de transcendência. Há algo além de mim, há algo maior do que eu. Isso está se estudando. A fé no transcendente, que pode ser Deus, pode ser uma força cósmica, pode ser o que for, mas é o transcendente. Né? Essa, você vê que nas áreas médicas, faz parte hoje das anamneses, daquele interrogatório. Né? Mas não entra como algo que mais adiante possa ser usada, a não ser como ele acredita, já que ele acredita, vamos estimular. Não é um conhecimento tão válido como o conhecimento sensorial dos sinais, dos sintomas, da doença, coisa parecida. Não. Ele tem fé em quê? Nisso. Ótimo. Isso faz ele ficar bem. Ótimo. Então, vamos estimular isso. O sentido de transcendente é esse. Aí nós incluímos nos nossos questionários o sentido de espiritualidade, o significado de espiritualidade, mundo espiritual, propriamente dito. Sim, é um outro sentido de espiritualidade. A gente fala a espiritualidade falando de mundo espiritual. E aí você vai distinguir fenômenos anímicos, mediúnicos, que as pessoas vivenciam, mas que, como não tem visão para ver, olha,
ouvidos para ouvir, não enxergam. A gente concluiu isso. É um terceiro sentido, né? Sentido da palavra espiritualidade. E um quarto sentido é uma vivência espiritual propriamente dita de interação. É aquilo que James e seus contemporâneos chamavam de experiência luminosa. Eu senti e vivi a experiência do divino, do transcendente, vivido. Aí já é um vivido, não é uma crença, uma fé. É a experiência mística. Só aí são 4 sentidos de espiritualidade. Se você pegar o texto de Ken Wilber, ele vai dar para a religião e para a espiritualidade 10 sentidos. Nós tentamos enxugar isso para 4 mais operacionais na prática clínica e na prática de educação. Isso eu acho que pode permear o nosso trabalho pedagógico. É preciso ter um sentido de vida desses, a vida para quê? É preciso ter um sentido de vida de espiritualidade transcendental, é preciso ter uma vivência de espiritualidade anímico-mediúnica e até ultrafânica, como é citada pelos biósofos, e é preciso buscar a experiência luminosa, porque quem viver a experiência luminosa vai dispensar as outras 3, porque já chegou, já está lá. Então vejam que essa percepção de espiritualidade vai variar, né? Por isso que eu digo que você pode estudar a espiritualidade numa perspectiva do modelo materialista, o que já é uma grande coisa. Mas você pode transcender tudo isso. E aí, esse trabalho, nós estamos montando dentro da universidade um projeto de como trabalhar com essas 4 possibilidades de espiritualidade na prática clínica. Mas ir além do que é reconhecer que o outro vive uma espiritualidade. Como é que eu vou utilizar essa espiritualidade para o tratamento médico, fisioterapêutico, da enfermeira, sei lá o que for, para o tratamento da saúde? A mesma coisa na área de educação. Esse é um projeto de trabalho em andamento, alguns professores reunidos, para pensar isso e colocar no cotidiano. Nós temos 2 clínicas. Nós criamos uma sociedade chamada Sociedade Olo, em 2 complexos comunitários, e então nós vamos trabalhar isso com os alunos de medicina, de enfermagem, de psicologia, como parte do arcabouço da aprendizagem biopsico, sócio, espiritual, que a Organização Mundial de Saúde já reconheceu. Eu conheço o relatório Delors, que você mencionou. Quando eu pergunto aos meus colegas, aprender a ser, ele pergunta, e o que é isso? O que é o ser para você? Aí o ser deles é a pessoa que nasce, cresce e morre. É o limite possível, né? É preciso ir além disso nessa contribuição. E aí eu volto a insistir. Nós, como espíritas, temos uma espécie de tesouro que é capaz de ser aplicado, mas que nós precisamos usar. Essa é a grande questão. Usar, eu insisto, não simplesmente para a construção de centros espíritas, mas a construção de uma modalidade de existir no mundo, né? E mostrar, olha, é diferente, é integrativo, é inclusivo, é superior. Não é porque eu quero que seja, é porque é, pura e simplesmente. É esse eu acho que é o nosso trabalho. Se vai demorar muito ou pouco, eu não sei. Eu sei que o projeto que eu criei em 79 agora está se tornando mais viável em 2021. Bom, mas o que é isso na eternidade? É o que eu digo sempre. Tenha projetos do qual você saiba que você é imortal. Não faça projetos que podem acabar com a morte do seu corpo. Faça projetos para sempre. Pelo menos na capacidade que você tem agora de perceber. Por isso que quando me disseram, não, esse projeto seu é para uma eternidade, eu digo, mas é isso mesmo, não estou preocupado quando ele vai se concentrar como realidade física. Eu quero caminhar sempre. É nisso que nós estamos trabalhando. A Sociedade Olo fez ontem 22 anos. Já tem estruturas de educação, de saúde, de arte, agora de economia solidária, para pensar a ideia do espírito, porque a gente trabalha com essa noção e não com o jargão espírita tradicional, embora use palingêneas e atividades anímico-mediúnicas, vivências meditativas, a gente pode fazer isso. Hoje nós já estamos em
ocupando 10 imóveis em Salvador, trabalhando essa questão. Do plano material já está aparecendo, né? E é isso que a gente quer caminhar para ver no que é que dá, né? O Luiz Fernando, a Cláudia Diniz é a nossa vice-presidente da Associação Municipal Espírita de Caruaru, faz uma pergunta para você. Diante da importância da família na educação das crianças, como conciliar as novas necessidades da mulher no mercado de trabalho, saindo de casa, ficando pai e mãe fora de casa, e essa necessidade da educação moral dos filhos? Como fica? Bem, antes eu quero estou me lembrando da fala do André Luiz Peixinho sobre projetos para a eternidade. Peixinho, estou me lembrando de uma palestra de Raul Teixeira que eu assisti, que o pai dele, seu Raul, estava plantando mudas para uma mangueira. E aí o vizinho, ele tinha 10, 12 anos de idade, e o vizinho disse, mas seu Raul, o senhor está plantando isso, seu Raul? Acho que plantando mudas, né? Acho que é isso, ou sementes, não sei, mas enfim. O senhor está colocando isso aí, vai demorar muito para isso crescer da manga, seu Raul, o senhor não vai nem aproveitar. E ele disse que o pai falou, ô, seu fulano, bom dia para o senhor, não se incomode não. Eu também já comi tanta manga de mangueira que eu nunca plantei. Não é? Então a gente precisa plantar para a eternidade. E para a gente também. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo Estranha Enfermidade, em que ele fala sobre esquizofrenia. O rapaz que havia roubado tudo do pai, se apropriado da riqueza do pai, o pai morreu na miséria, ele cresce, tem filhos, tem netos, e o neto reencarnado é o pai dele, de quem ele subtraiu tudo. E aí o que é que ele tinha um amor enorme por esse neto. E ele fez por deixar tudo que ele tinha para o neto, devolvendo ao espírito do pai aquilo que ele foi subtraído. Veja que interessante, a gente também colhe esse fruto quando a gente voltar na próxima encarnação, né? Então isso também, essa visão reencarnatória, pluriexistencial é fundamental. A pergunta da Cláudia é uma pergunta que começou a ser feita nos anos 70, quando a mulher, por causa da revolução sexual, da revolução cultural, coisas das quais eu não me lembro, porque eu nasci em 75. André Luiz já era adulto e pode me dizer como é que foi essa história da saída das mulheres para o mercado de trabalho, que tem uma dupla causalidade. A primeira causalidade foram as conquistas femininas, absolutamente naturais, que começaram lá atrás com a conquista do voto feminino, a mulher poder votar, o sufrágio universal. Aliás, houve um congresso em Minas Gerais, mundial feminino, no qual uma das teses para a defesa da aprovação do voto feminino foi feita pela médium espírita Zilda Gama. Pouca gente se esquece disso. Um congresso feminino que foi feito, e Zilda Gama defendeu a necessidade do voto feminino. Uma grande feminista absolutamente desconhecida no movimento espírita. É uma pena. Tanto como psicógrafa, quanto como educadora e feminista. Alguém, por favor, escreva uma biografia de Zilda Gama. Está faltando isso aí. Com a qual Divaldo Franco se encontrou em 69, se não me engano, num encontro muito rápido, que eu disse há alguns anos que queria entrevistá-lo sobre o encontro dele com Zilda Gama. Até hoje eu não tive tempo. Qualquer hora dessa, talvez eu consiga. Mas se eu não conseguir, alguém o faça. Então, é algo que aconteceu lá na década de 70. Eu mencionei isso no início da nossa fala, mas quero repetir, talvez acrescentar alguma coisa. É óbvio que a privatização da educação pode ser muito complicada, sobretudo se a gente não tem um critério muito elaborado para escolher as pessoas que nos auxiliam dentro de casa, para cuidar dos nossos filhos, dos nossos educandos. Então, essa escolha precisa ser muito bem feita. E mesmo que o tempo seja reduzido, quero repeti-lo, o importante é, no pouco tempo que se tem com o filho, transformar aquela vivência na vivência mais produtiva, mais intensa e mais amorosa possível, para escutar o que o filho tem a dizer, suas demandas, suas necessidades, né, que são diferentes. A demanda é o que é solicitado, a necessidade é aquilo de que realmente a criança precisa. Escutar suas dores, suas reivindicações também. Ela reivindica certos comportamentos que os pais podem não estar apresentando e que são necessários para a nutrição psíquica.
para a nutrição afetiva da criança. Então, aproveitar ao máximo o pouco tempo que se tem. Se apoiar na família. Se você pode se apoiar num familiar em quem você tem confiança para conviver com seus filhos, tomar conta dos filhos no momento em que você sai para trabalhar, tanto melhor um familiar em quem se confia do que a privatização da educação. Isso é muito comum e é um dos papéis por excelência exercidos por vovôs e vovós. É muito interessante essa relação entre vovôs e vovós, que são pessoas que fazem parte da família, que estão no universo vibratório da família. Então, se há uma confiança básica estabelecida em relação a esses vovôs, a essas vovós, a um tio, a um irmão, dentro dessa afinidade vibratória em família, tanto melhor. É mais fácil do que a inclusão de alguém de fora, mas que também pode ser feito, repito, desde que haja um critério de avaliação muito bem feito a respeito de quem é essa pessoa que vai entrar no circuito da família. Então, é a compensação pela falta de tempo através da qualificação do convívio dentro do pouco tempo que se tem com a criança. E perceber sutilezas do convívio. Eu estava vendo uma entrevista essa semana. A mãe, que era médica, começou a não abraçar o seu filho porque ela tinha medo de transmitir o novo coronavírus. Olha que interessante. Não abraçava, não. E a criança começou a perceber. Mas ela não se deu conta de que a criança estava sentindo muita falta do abraço. Ela só pensou na sobrevivência, na saúde da criança. Um belo dia ela acorda de madrugada e a criança estava abraçada com ela. A mãe percebeu que a criança esperava o sono materno para ir para a cama e ter o abraço que não tinha quando a mãe estava em vigília. Olha que coisa. Sutilezas que a gente percebe. Uma criança da minha família, de 10 anos, me disse outro dia, a gente foi fazer uma brincadeira na internet, e à distância ela foi captar imagens na internet. E teve dificuldade. Eu disse, peraí, eu estou com dificuldade, acho que o meu QI é baixo. Eu notei essa frase e fui fazer uma pesquisa junto com as pessoas da família que moram com ela. Mas por que ela disse isso? Ah, porque o irmão vive dizendo que ela é burra, que ela tem o QI baixo. Ciúme do irmão, um pouco mais velho, que começou a querer introjetar na mente da irmã que ela não tinha uma inteligência mais aguçada para abaixar a sua autoestima e para afastar um pouco, por causa de ciúme, os pais da menina pequena, para que ele pudesse ter um pouco mais de espaço. Aí eu notei, então, a reverberação, a ressonância do que o irmão disse para ela e alertei a família para trabalhar essa autoavaliação negativa que a criança tinha de si mesma. Então, veja, através de detalhes, na clínica se utiliza o método projetivo. Conhece? Interrompeu aí a minha fala, não? Interrompeu? Voltou. Para mim desapareceu. Tá boa. Voltou? Pode falar. Tá. Na clínica a gente conhece os métodos projetivos. André Luiz também, que é da área de psicologia, conhece. A criança faz desenhos. Quando o psicólogo diz desenha a sua família. E aí a criança vai desenhando e elementos do inconsciente se projetam no desenho. E dá para a gente aferir aspectos da dinâmica familiar pela projeção do inconsciente no desenho que a criança apresenta. Então, claro, o pai e a mãe não vai fazer isso com a técnica de um psicólogo. Mas o desenho, o brincar com a criança no pouco tempo que se tem. O Winnicott, psicanalista inglês, vai falar sobre isso. Brinque com a criança. E, através do brincar, elementos das necessidades da criança vão aparecer. Para sintetizar, e em relação a essa brincadeira, não leve a sua criança para passear. Vá passear com a sua criança, porque é muito diferente. Coloca a criança no playground e fica mexendo na internet, nas redes sociais. Não. Mergulhe no universo fantasioso da criança. Mergulhe na brincadeira com a criança. Porque se não for assim, você não vai conseguir sentir a alma da criança nesse pouco tempo de convivência que você tem. São algumas sugestões genéricas, porque para dar sugestões mais específicas, era preciso conhecer o caso específico que está sendo questionado. Mergulhe na brincadeira Mário, com a criança. Se não for assim, você não vai conseguir sentir a Mário, alma você quer da fazer criança. alguma questão? Oi. Questionamento? Não, eu só queria esclarecer o seguinte, quando eu perguntei aí sobre a ideia marxista, né,
eu não tinha em mente me posicionar contra a favor do liberal capitalismo ou do socialismo, mas arejar minha alma, né, sobre o tema, porque o marxismo domina hoje a leitura do socialismo e ele tem base materialista, então isso sempre, na minha cabeça, foi um conflito em relação à doutrina espírita, e eu acho que o André Luiz e o Fernando me esclareceram bastante, mostrando que sob a base espiritualista, tudo, o antagonismo entre liberdade e igualdade, igualdade e liberdade irá ser superado, né? Ele existe enquanto a base do pensamento humano, a base filosófica, for materialista. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Eu Não, concordo. é o que André Luiz fala, né? O esforço de síntese é a solução. Nem isso, nem aquilo, porque tudo é fragmentado. Quando a gente faz a síntese, elimina as fragmentações, mas é o que também André Luiz disse. O espiritismo incorpora elementos da percepção materialista, mas vai além dela. Herculano Pires, o espiritismo não é um conhecimento isolado dentro do conhecimento. Não é um mundo isolado dentro do mundo. Ele tem conexões e diálogos. Ele consegue estabelecer pontes, mas ele é uma síntese superior a todas as demais tentativas de produção de conhecimento. O André Luiz falou... Mário, Oi, pois não, André. eu acho que Pode falar. a solução já foi dada. É só ler Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos. Ali está claro que havia justiça e havia individualidade. Atos dos Apóstolos descreve Lucas, eles eram um só pensamento e um só coração, um só sentimento. E tinham tudo em comum. Mas tinham tudo em comum porque decidiram estar em comum, não foi porque alguém os obrigou. E aí viviam nas suas orações e os apóstolos fazendo prodígios graças a essa psicosfera que criava. E cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, não havia previdência na época, né? Ali, para mim, é o primeiro e típico protótipo do que é viver o Evangelho. O Evangelho faz a síntese. Para mim, ele já faz a síntese. Ele garante a cada um segundo as suas obras e garante a cada um também o coletivo da amorosidade, como foi citado anteriormente por Luiz Fernando, na prática. Aqueles primeiros cristãos, depois do dia de Pentecostes, com aquela iluminação mediúnica e aquela comunicação, eles viveram isso. Ninguém os obrigou. Eles foram porque quiseram. Sintonizaram com a ideia. Por isso que eu acho que Leon Denis tem razão em dizer, precisa de nível evolutivo. Se você não tiver esse nível, você vai ser sempre fragmentador, ou vai querer mais isso ou mais aquilo. Quando você consegue desenvolver a sua consciência, aí a coisa muda. Aí eu vou fazer uma ênfase, lembrando o texto que eu citei de Pedro de Camargo. Você é potencialmente divino. O problema não é o potencialmente divino, é o existencialmente humano, que você ainda está. Né? Daí a gente brincar dizendo que Nietzsche tinha razão, demasiadamente humano. É preciso ser existencialmente divino, como potencialmente já é. Aí a gente não vai ficar discutindo essas coisas, não. Essas coisas vão ser periféricas demais. Né? Eu vejo isso aí, eu digo, olha, gente, nem isto, nem aquilo. O pensamento espírita ele tem que dar uma contribuição para além de tudo que está posto. Senão, ele vai ser apenas mais um na lista dos ismos. Marxismo, iluminismo, sei lá o que for, liberalismo, não é isto. Ele precisa ser aquela moldura que diz o marxismo é válido no nível evolutivo tal. Ele é superior a este modelo, feudalista talvez, mas ele é inferior a esse outro modelo. Quando eu digo aos democratas, só para incomodar, por melhor que seja a democracia, é passagem. É passagem. Aí pergunta, e para onde você está indo? Digo, timocracia. Diz, que bicho é esse? Digo, tem que estudar Platão novamente. Existe algo além da democracia? Existe. Além, superior. A nível para se viver? Não. Mas nem por isso eu posso deixar de querer trazê-la para o mundo de cá. É possível? É. Agora, exige o que eu chamo de maturação psicossocial.
Um não está separado do outro, um não existe sem o outro. É apenas o modo de olhar da gente que vê no externo ou no interno, na introspecção ou na extroversão. Não há separatividade entre o psíquico e o social. Então, essas teses que vigoram é porque o psiquismo das pessoas estão naquele nível. Estão naquele nível. É por isso que elas se situam desse jeito, daquele jeito. No momento atual, nós estamos no nível da fragmentação. O Luiz Fernando perguntou como foi a revolução 82. feminista, né? Olha, isso daria pano para manga, mas eu vou dizer o seguinte: eu assisti e verifiquei na largada que a revolução feminista era masculina nos seus princípios. E isso é que eu lamento. Ela era masculina. Ela valorizou tudo que era do masculino e disse: as mulheres sigam o masculino. E continuo dizendo isso hoje. Você colocou muito bem qual é as tentativas de sair da situação, mas eu acho que tem uma tentativa que é de outro âmbito social. Por que tem que se trabalhar tanto? Ficar tanto tempo fora de casa, tanto o homem como a mulher? Por quê? Por que a gente não pode trabalhar só 20 horas por semana? 30 horas por semana? Por que não pode? Porque nós estruturamos em cima de necessidades que nós criamos. E quanto mais necessidades, mais necessidade de trabalhar para ganhar. Eu encontro pessoas que me dizem: rapaz, viver com 5 salários mínimos é difícil. Aí encontrei uma com 20 salários mínimos, ela disse: não dá para 2 pessoas, 20 não dá, e 40 não vai dar. Por quê? Porque o problema não é o valor, é a criação mental da gente, o que a gente cria como necessidade. E aí vai estar sempre trabalhando. Eu fui estudar a classe média americana, coitada, trabalha 12 a 14 horas por semana, por dia. Eu disse: não conhece nem a Lei Áurea lá, né? Então, escravos, 14 horas por dia, escravidão. E daquela. Mas por quê? Porque o consumismo dominou tudo, criou necessidades, aquela história toda. Então, a gente pode dizer: pode fazer diferente? Pode. Eu sempre propus, disse: se eu fosse candidato, eu não seria eleito porque as ideias não passariam. Eu diria logo: olha, em primeiro lugar, se você pretende ser mãe, isso deve dominar um tempo grande seu. E você deve ganhar por isso. Você está ganhando pela espécie. Eu soube que na Suécia estão começando a fazer isso. Ou você é mãe, é um trabalho tremendo isso. Agora eu vou precisar trabalhar fora. É um tempo enorme para isso. E depois ainda ter que ser mãe. Não, você é funcionária da espécie. Você está garantindo a procriação da espécie. Seu salário deve ser maior. Quando eu propus que o salário do professor primário devia ser igual ou maior do que o universitário, foi uma zoada. Claro, o professor universitário já acha o cara com a cognição pronta, porque quem entra já passou por um funil de seleção. Agora, ensinar números a uma criança, abstração a uma criança, paga esse pessoal igual ou superior ao universitário, porque eles fazem muito mais do que o que você faz. Essa ideia, evidentemente, não encontrou muito respaldo entre os professores universitários, claro, né? Essa história. Mas eu acho que, além do que foi dito, é preciso repensar por que tem que ser desse jeito. Essa carga horária toda de trabalho fora de casa, por que tem que ser desse jeito? Não é só da mãe, não, é do pai também. Por que tem que ser desse jeito? É obrigatório? Não, isso é uma construção de um momento evolutivo, psicossocial, e de uma cópia, que aí eu digo, uma cópia da dominância do lado dos valores masculinos na sociedade. Essa é a minha visão quando eu olho valores masculinos e valores femininos nas classificações de psicologia transpessoal. Né? Um dia a educação terá mais valor, toda ela. Vocês veem nosso lar, o bônus hora educação vale o dobro lá. Já notaram isso? Que lá no nosso lar, a educação vale o dobro. Mas não é o externo dobro, é aquilo que lhe provoca em autotransformação, que é o verdadeiro trabalho, como você se constrói no trabalho. Mais um desafio para o pensamento espírita. Criarmos educandários em que os próprios pais sejam os professores, cooperativas de educação, e que boa parte se empregue aí mesmo. E aí vai para casa e os filhos vão junto na escola.
a gente tem que procurar outras alternativas, além daquelas que já são propostas para superar o momento atual. Para a gente finalizar, tem um comentário aqui. A maioria das famílias não tem estrutura emocional para orientar e educar seus filhos. O que vocês acham sobre esse comentário? Será que a dificuldade é tão imensa assim? Ou, segundo o André Peixinho, a cada um segundo suas obras? Então, a família, a identificação do que é educação, como o André Luiz falou, o próprio Luiz Fernando, tem muita relação com o nível evolutivo. Não é uma coisa absoluta. Então, o que vocês acham aí desse desafio? Antes eu quero só lembrar, se alguém disser assim, mas de repente fizeram uma discussão no seminário sobre a questão do socialismo, o que é que isso tem a ver com educação, né? Só para a gente não perder de vista o horizonte educacional. Tem a ver com educação para a cidadania. É o que André Luiz Peixinho falou, não existe separação entre o individual e o social, o psíquico e o coletivo. Educação para a cidadania. Conversar com nossos filhos. Meu filho, como é que você acha que esses conflitos poderiam se resolver para termos um mundo melhor? Fazer aí uma tempestade de ideias com os filhos para pensar em possibilidades de superação de conflitos, principalmente conflitos que são entabulados, estabelecidos na base da violência. Então, educação para a cidadania. Tem a ver com o nosso seminário a questão. Quero sugerir também sobre feminismo a leitura de 3 textos desse livro que eu tive a oportunidade de organizar também. Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma, em que eu selecionei 52 textos de toda a obra de Joana de Ângeles que falam sobre amor e sexualidade. E aí tem 3 textos que eu selecionei aqui, um que se chama Página Mulher Espírita, outro que se chama Jesus e as Mulheres, e um que se chama Feminismo, que é do livro Luz Viva, de Joana de Ângeles e Marco Prisco. Eu coloquei aqui. Então, está aqui no Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma, 3 textos sobre família, sobre feminismo e sobre a mulher, para servir de base reflexiva. A maioria das famílias não tem estrutura emocional para orientar e educar os filhos. Eu não sei a que se refere o comentário sobre o que seria a educação familiar. Estrutura emocional. Eu precisaria esmiuçar um pouco mais o que é que a pessoa chama de estrutura emocional para a gente poder refletir. Mas vou tentar comentar alguma coisa genericamente. De fato, nós estamos vivendo num mundo com pressões sociais, com pressões políticas, com pressões econômicas que acabam produzindo, se transformando em fatores estressores que os indivíduos não conseguem manejar. Então, o problema não são os fatores estressores, mas a maneira como respondemos a esses agentes estressores. Então, a vida está nos convidando à desagregação interna, à dissolução da harmonia, à dissolução do equilíbrio. Daí as famílias precisam intensificar o seu trabalho preventivo dentro dessa dinâmica de valores. Qual é o meu projeto existencial? Vou retomar a expressão de Joana. Eu estou aqui na Terra para o sucesso, ou estou aqui na Terra para o êxito reencarnatório? Porque o êxito de alguém que passou pela Terra, não enriqueceu, mas cumpriu as suas funções na construção do amor na Terra, é um êxito líquido e certo. É um êxito que está dado, está concretizado. Então, este é o êxito de Chico Xavier. Quando disseram, você gostaria de ganhar 1 milhão de cruzeiros na época? Ele falou, Deus me livre. Isso ia afetar o meu trabalho, que eu tenho que começar e terminar do mesmo jeito, aqui no meu canto, colocando as minhas pequenas sementes de amorosidade na Terra. Eu não tenho que crescer e ir para outras dimensões de poder social. Jamais gostaria, Deus me livre e guarde, de ganhar 1 milhão de cruzeiros. Então, é aquilo que diz Jung, né? A minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Poderíamos dizer, numa visão espírita, a minha vida é a história de um projeto reencarnatório que se realizou. Eu sempre quis ser professor, André Luiz Peixinho. Eu tenho certeza de que tive vivências pedagógicas em outras encarnações. Quando tinha 8, 9 anos, eu assimilava o que o meu pai me ensinava em casa e ensinava para os meus colegas. Eu dizia a todo mundo que eu queria ser professor. Então, no meu planejamento reencarnatório, eu estou me aproximando do êxito
cada vez que trabalho, para continuar sendo um professor que se esforça no aprimoramento do seu trabalho pedagógico. Então, o professor e o palestrante espírita se misturam. Por isso fui me tornar alguém que se apropriava das questões da psicologia para que eu pudesse, então, me tornar alguém que se realiza através da materialização do seu planejamento reencarnatório. Então, as famílias têm dificuldades emocionais? É provável que tenham. E as dificuldades realmente são muitas e é difícil manejar, mas é necessário pensar sobre qual é o projeto familiar. Estamos aqui para quê? E refletir diariamente com os membros da família, trabalhando também, se possível, um processo terapêutico, se for necessário, para acolher a família nessas dimensões. Um comentário rápido, pincelando alguns aspectos. Ah, Luiz, eu não sabia que você era meu colega, não, de Gênese, porque eu sempre disse que ia ser educador. Quando me perguntaram em medicina, você vai ser o quê? Especialidade. Eu disse, eu vou ser professor. Aí o pessoal, você vai fazer medicina para ser professor? Eu disse, eu acho que é isso aí. Né? E desde cedo eu disse, eu vou ser educador. Por isso que quando me dizem que eu sou médico, psicólogo, filósofo, eu digo, não chegaram no lugar ainda. Eu sou dessa linha sua aí. Né? Educador. De quê? Meu cara, educador da evolução, do projeto reencarnatório, como você falou. Eu não tinha notado que você tinha essa especificidade ainda não, de ser função educador. Eu estava mais pensando que você era função psicólogo, terapeuta. De quê? Meu cara, educador da evolução, do projeto reencarnatório, como você falou. Infelizmente, o Edson, será que ainda dá tempo para eu provocar o André Luiz para ele dizer alguma coisa sobre as disfuncionalidades emocionais da família? Não sei se temos tempo. Estou querendo provocar o meu colega. Eu acho que não, meu cara. Eu acho que não tem, não. O aviso já está chegando. O aviso aqui já está chegando. A gente marca um seminário aqui na Bahia e a gente trabalha isso. Chama todo mundo. Provocar o André Luiz para ele dizer alguma coisa. Então, vamos fazer a nossa gratidão pela presença de vocês aqui. Não é presencial, mas eu, pelo menos, me senti ao lado de vocês, pela coerência, pela naturalidade da contribuição, da bagagem que vocês carregam. E a Associação Municipal Espírita de Caruaru agradece imensamente, não só a nossa associação, como também o movimento espírita aqui da região do Agreste, Pernambuco. Certamente vão assistir esse seminário, porque a tecnologia nos leva a isso, as pessoas assistem posteriormente. E eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, o André Peixinho e o Luiz Fernando. Então, vou pela ordem aqui, já que eu comecei falando primeiro, e também pela ordem crescente de sabedoria. Eu começo e o André... Sim, me goze. Eu acho que é ordem crescente de idade. Por isso que eu fui o primeiro a falar, né? Eu agradeço a oportunidade, de fato é uma experiência muito gratificante continuar trabalhando essa dimensão psicológica, filosófica e, sobretudo, educacional. Estou lembrando aqui aquilo que Ney Lobo estabeleceu como lema para o trabalho dele: evolução pela educação. Foi um lema que Ney Lobo estabeleceu para a obra dele, né? Ele tem uma obra vasta, Filosofia Espírita da Educação e outras mais. Então, é sempre um prazer, estarei sempre à disposição quando for convidado para que a gente possa estabelecer esse diálogo existencial e enriquecedor, porque é através do diálogo que a gente vai construir esse processo de transformação civilizatória e transformação psíquica interna, pelo qual todos nós estamos ansiando. É assim que a gente vai chegar a esse patamar, né, mais elevado de amorosidade. E agradeço a oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma atividade com o André Luiz. Há algumas semanas eu o entrevistei, mas agora, participando através desse diálogo aí com perguntas e respostas, é sempre um prazer, André Luiz Peixinho, que eu acompanho desde a minha adolescência, já faz 30 anos que eu acompanho André Luiz Peixinho, e acompanhava aqui no Foresp, no Fórum de Debates Espíritas de Pernambuco. Então, é um prazer, pela primeira vez, realizar esse trabalho
e perguntas e respostas com o André Luiz Peixinho. Gratidão a Edson, gratidão a Mário, gratidão a Vera e a todas as pessoas que fazem parte da AME e que nos acompanharam na manhã de hoje. Muito obrigado. Bom, eu, por minha vez, faço sinteticamente minhas as palavras de Luiz Fernando, que me persegue há 30 anos, pelo que ele acabou de falar. Né? Perseguir é seguir através de, não é perseguir, não é algo negativo. É há 30 anos. Eu não sabia disso, eu digo, realmente o mundo é um Big Brother, né? Eu não estou sabendo dessa história, a não ser recentemente esse cuidado que ele tem. E eu acho que a gente vai construindo, digamos, pontes e descobrindo afinidades como essa de sermos partícipes da ideia-chave de educação. Eu conheci Ney Lobo, já estive com eles antes de publicar o livro Filosofia Espírita da Educação, e as ideias eram similares a essa. Conheci o Liceia, que era o companheiro dele no Paraná, que criou a universidade lá, centrada no espírito, à época, que também era educação. Eu acho que nós vivemos com o mesmo projeto geral de educação e parece-me que vamos crescer nessa direção. Quer dizer, você é mais novo fisicamente, né? Poderá ter mais tempo de tentar realizar essas aspirações na prática cotidiana. Mas, de qualquer maneira, podemos fazer pontes entre gerações diferentes. Mário, eu lhe agradeço as perguntas, principalmente as perguntas sociais, os dramas que evocaram os anos 70, né? No tempo que a gente dizia, o que você acha da Revolução? E a resposta era, eu não acho nada, porque meu amigo achou alguma coisa e nunca mais eu achei ele. Era esse tempo, os chamados anos de chumbo que a gente viveu dentro da universidade, com assessoria especial de segurança interna, gente camuflada de aluno, disfarçada de professor, vigiando a gente, e a gente criando paródias de hino nacional, criticando a época. Era uma época animada, viu? Que era animada, era. Né? Você me fez recordar esses tempos e ver a visão, como crescemos na visão de espírito nessa época. E, Edson, obrigado pelo convite, pela sensibilidade em trazer um peixinho para fora d'água, para ir para o Caruaru, né? Ir para a zona da mata, e, na medida do possível, o que pudermos fazer para que a consciência de espírito se amplie, nós estaremos fazendo nas oportunidades que forem aparecendo. Que essa inspiração de educação como evolução permeie todos os nossos trabalhos na vida cotidiana. Mário. Só gratidão, né? Porque nós aprendemos mais, nos esclarecemos mais, né? E eu sempre digo assim, muitas vezes você tem pessoas que você debate com elas, você tem ideias contrárias, mas você se dá extremamente bem com aquela pessoa. Por quê? Porque o princípio básico do relacionamento é o princípio do amor, do respeito. Isso é fantástico, né? Porque ali, permeando toda aquela relação, estão esses princípios. E muitas vezes você concorda com outras pessoas em várias e várias ideias, mas você não tem muita afinidade, porque por baixo está o quê? Está a falta de respeito, está a não aceitação da ideia do outro, enfim. Então, debater no meio espírita, a gente sempre encontra uma satisfação muito grande, porque o que nos une é essa vontade, esse desejo de melhora, de aperfeiçoamento, de busca do melhor, de busca do divino. Então, eu só tenho a agradecer a André Luiz e a Luiz Fernando, porque tiraram muitas das nossas dúvidas e nos puseram outras coisas também na cabeça para pensar, né? Para elaborar. Obrigado a todos, um abração de todos que fazem a Associação Municipal Espírita de Caruaru. Luiz Fernando, você poderia nos fazer uma prece para concluirmos, então, enfim, o nosso seminário? Um prazer. Então, vamos concentrar nossa atenção
a nossa mente, as nossas capacidades afetivas, cognitivas, entrando em conexão com o sagrado, assimilando as energias que brotam de regiões ignotas, de regiões luminosas do mundo espiritual, entrando em contato com os nossos amigos e educadores desencarnados, aproximando-nos ainda mais dos pensamentos que exalam positividade e que nos transmitem intuições importantes, necessárias para o nosso processo de autotranscendência, de transformação individual e coletiva. Que na doutrina espírita possamos sempre ampliar nossa compreensão, que possamos renovar nosso horizonte de percepção das coisas, dos seres, sempre fundamentados na ideia de que a linguagem do coração é a linguagem essencial para o nosso relacionamento e a nossa evolução. Que possamos, então, estar em contato íntimo com Jesus, o educador maior, com Kardec, com outros educadores que estão no corpo físico ou que já passaram por ele, nos fortalecendo ainda mais para esse engajamento evolutivo que é a grande tarefa que temos na nossa permanência na Terra. Uma boa tarde a todos. Um abraço, um beijo. Tchau. André, Luiz, A gente se encontra por aí, como diz o outro. Até mais. Tchau. Até.